Minha filha fingia que cuidava de mim, mas só me visitava no final do mês para me tirar o dinheiro da aposentadoria. Eu sou a dona Cândida. Tenho 78 anos. E essa é a história de como eu fui tratada como um banco por quem eu mais amava. Até o dia em que eu acordei. Durante muito tempo, eu calei, engoli, em seco, fingindo que não via. Diziam que ela cuidava de mim, que eu era uma senhora de sorte, por ter uma filha presente. Mas ninguém via que a única presença dela era no fim do mês, quando vinha buscar meu cartão da aposentadoria. Eu sempre fui muito de acreditar que família é tudo, sabe? Que se a gente tem amor, é o suficiente. Mas às vezes, a vida nos dá uns tapas e a gente tem que aprender da maneira mais difícil. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Nunca pensei que uma filha minha faria isso. Ela sempre foi tão carinhosa, tão atenciosa quando era mais jovem, tanto nela, eu olhava para ela e sentia aquele amor de mãe, sabe? Aquele que te faz querer dar tudo para sua cria, sem nem pensar. Mas quando a gente envelhece, parece que a gente vai se tornando invisível. E foi exatamente isso que começou a acontecer comigo. Era sempre assim. No começo, ela vinha me visitar de vez em quando, me perguntava como estava, ficava ali conversando comigo, me dava aquele abraço gostoso. Eu me sentia feliz, achava que ela estava preocupada comigo, que ela sentia minha falta. Eu sabia que ela tinha sua vida, sua casa, seu trabalho, mas sempre imaginei que, mesmo com tudo isso, ela não me deixaria sozinha, porque, afinal de contas, sou a mãe dela, né? E mãe é para ser cuidada, amada, respeitada. Mas foi só quando o mês acabava, quando o pagamento da aposentadoria caía na minha conta, que eu comecei a perceber que ela realmente só vinha até minha casa naquela época. Parecia que ela tinha uma pressa enorme, um sorriso falso no rosto e uma desculpa pronta. Mãe, estou com a agenda cheia, mas é rapidinho, ela dizia, enquanto pegava o cartão da minha aposentadoria e saía correndo, sem me dar tempo de falar nada. Eu ficava ali olhando, com um nó na garganta e a sensação de que algo não estava certo. No começo, eu tentei não dar importância. Penso que de repente ela estava muito ocupada. Ela tinha uma vida agitada, filhos pequenos, trabalho. Tudo isso não é fácil, né? A vida vai empurrando a gente. E a gente vai se acostumando com a ideia de que todo mundo tem suas dificuldades. Só que algo dentro de mim começou a me inquietar. Como é que uma filha que diz tanto te amar, que te dá um abraço apertado no início do mês, parece tão distante, tão indiferente, tão sem tempo, só quando o dinheiro da aposentadoria chega? E eu me perguntava, será que ela não percebe a solidão que eu sinto? Será que não vê como é duro ficar sozinha todos os dias? Eu não sou de pedir nada, sempre fui independente. Sempre gostei de cuidar de mim mesma. Mas às vezes eu só queria um pouco de atenção, um carinho verdadeiro. Não um oi, tudo bem? Superficial. Foi aí que no fim de um mês, eu notei uma coisa que me deixou com o coração apertado. Ela veio como sempre com um sorriso simpático, pegou o cartão da aposentadoria e, antes de ir embora, me deu um beijo na testa. Te amo, mãe, ela disse com aquela voz suave. Mas o tom era tão distante, tão mecânico, que eu senti um frio na espinha. Algo dentro de mim gritou: não é assim que se ama, filha. Não é assim. E sabe, querido, a dor de perceber que a pessoa que você ama, que você deu tanto de si, que você se sacrificou por ela, não vê o que está acontecendo. Essa dor é difícil de explicar. Eu senti uma tristeza tão grande que quase não consegui dormir naquela noite. Como é que alguém que você criou com tanto amor pode virar as costas desse jeito? Como é que alguém que você cuidou com tanta dedicação pode agir como se o que você sente não importasse? Eu passei a observar mais de perto. Quando ela aparecia, sempre tinha uma desculpa, sempre tinha algo mais importante para fazer. Eu me senti como uma espécie de carga, alguém que ela precisava marcar presença de vez em quando, só para garantir que não fosse pega. Mas no fundo, eu sabia. Ela só aparecia por causa da aposentadoria. O resto era conversa fiada. Fui engolindo essa dor, meu bem, e ela ia crescendo, mas nunca falava nada. Talvez por medo, talvez por vergonha, não queria me sentir uma velha.
Amor, eu não queria acreditar que minha filha estava me usando dessa forma, mas era como se a cada mês a verdade fosse ficando mais clara. Eu ficava pensando, será que todo mundo é assim? Ou sou só eu que tô vendo errado? E olha, foi num desses meses, quando a solidão me apertou mais do que nunca, que eu finalmente tomei coragem de falar sobre isso. Mas acredite, querido, o pior foi o que aconteceu depois. Eu tentei contar para minha amiga, Dona Cláudia, que morava aqui na frente. Ela sempre me escutava, me dava bons conselhos. Mas sabe o que ela disse? Cândida, você tá ficando velha. Tá vendo coisa onde não tem. Sua filha é boa pessoa. Deve estar cansada. E eu fiquei muda. Fui ficando quieta. Porque, no fundo, eu achava que talvez fosse eu que estava errada. Afinal, quem sou eu para questionar a minha própria filha? E assim, fui levando. Até que chegou um momento em que eu não aguentei mais. Eu olhava para ela e me perguntava: será que esse é o amor de mãe que eu dei a vida inteira? Será que é só isso que eu sou? Uma carteira de aposentadoria ambulante? Mas, querido, como te disse, eu nunca pensei que uma filha minha faria isso. E foi quando o leite azedou na minha casa que eu percebi. Estava na hora de enxergar a verdade. E não foi fácil. Era só no dia do pagamento que ela aparecia com um sorriso no rosto. Sabe, meu bem, a gente vai ficando mais velha e começa a olhar para o mundo com outros olhos. Quando a gente é jovem, a gente confia em todo mundo, acredita que as pessoas são boas, que a família é nossa base, nosso porto seguro. Eu sempre fui assim, sabe? Acreditei que a minha filha, por mais que estivesse ocupada, viria me ver por amor, por carinho, como toda mãe deseja. Mas, como contei antes, algo começou a me incomodar. Não era só o fato dela aparecer só no fim do mês, não. Não. Era só a correria que ela sempre dizia ter. O sorriso que ela dava e a pressa com que ela pegava meu cartão de aposentadoria. Não. Era a maneira como tudo acontecia, sabe? Como se ela estivesse sempre disfarçando a frieza com palavras bonitas e gestos rápidos, só para não ficar mal. Lembro bem da primeira vez que a minha filha chegou para mim no final do mês, com aquele sorriso largo, como se estivesse tão feliz em me ver. Mas eu percebi que, por trás daquele sorriso, havia algo que não fazia sentido. Ela começou a me falar de umas novidades, uns projetos, mas eu vi que o foco dela não estava ali. Não estava em mim, nem no que eu precisava ouvir. Ela estava esperando só o momento de pegar o cartão e ir embora. Eu, lá, sentada na minha cadeira, fingia que não via, fingia que não entendia. Mas a verdade é que meu coração já estava apertado e minha cabeça não parava de pensar. Será que sou só um meio para ela? Será que a única coisa que ela se importa é com o meu dinheiro? Toda vez que ela chegava, eu via ela indo direto ao ponto, sem muita conversa fiada. Ela perguntava, meio de passagem: mãe, como está a senhora? Precisa de alguma coisa? Mas logo de repente puxava o assunto do pagamento, como quem diz: é só para eu garantir que você me entregue o cartão. Ela sempre tinha um sorriso tão doce, mas o olhar dela era tão distante, tão rápido, como se fosse só uma obrigação. E aquilo me machucava, sabia? Porque eu estava ali, esperando uma conversa mais longa, um abraço que fosse além de oi e tchau. Às vezes ela ficava tão pouco tempo em casa que eu nem sabia o que dizer. Ela me dava um beijo na testa como se fosse algo automático, e já estava saindo de novo. Eu não queria ser chata, não queria reclamar, porque pensava: ela tem filhos pequenos, um trabalho que a exige, deve estar cansada, entuo, e eu ficava calada, esperando ela voltar na próxima vez. Só que no fundo, algo me dizia que não era bem isso. Eu tentava me enganar, me convencer de que estava tudo bem, porque no fim das contas, quem sou eu para questionar minha filha, não é mesmo? Mas chegou uma hora que eu comecei a ficar tão angustiada, tão sozinha, eu sentia falta de algo que parecia não vir mais. Lembro de um domingo que, até hoje me dói, estava ali na varanda, olhando a rua e esperando por ela, como se fosse um sinal de que ela ainda se importava. Ela disse que viria no sábado, mas o sábado passou, o domingo passou e ela não apareceu. Eu me sentia tão pequena, tão esquecida. Ela não ligou, não mandou mensagem, nada. Não que eu quisesse ser importuna,
Mas poxa, quem é mãe de verdade sabe que uma ligação, mesmo que rápida, faz a diferença. Quando ela apareceu na segunda-feira, no final do dia depois do trabalho, trouxe aquele sorriso novamente. Era como se nada tivesse acontecido. E foi ali, naquela segunda-feira, que a ficha foi caindo. Ela me disse: Mãe, precisava que você me passasse o cartão. É que o pagamento atrasou lá no banco. E eu não queria deixar de pagar a conta. Eu olhei para ela, e antes que eu falasse algo, ela já estava indo embora. O sorriso se foi junto com a pressa. E eu fiquei ali, com o coração apertado, e a sensação de que ela não estava vendo a dor que estava me causando. Não estava vendo o vazio que deixava quando saía sem me dar um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho. E foi ali que eu percebi. Ela não estava mais me vendo como mãe, mas sim como um banco ambulante, como alguém que tinha o que ela queria, mas não o que ela precisava. Ela nunca perguntou se eu estava bem, se eu tinha saúde, se eu precisava de algo além do dinheiro. Ela só queria garantir que eu não fosse esquecer do cartão na hora certa, como se eu fosse apenas mais um item na lista de coisas para resolver. Eu me senti tão triste, tão vazia. Eu começava a me questionar se o amor que eu dei durante a vida toda foi suficiente. Será que todo esse tempo de carinho e dedicação foi em vão? Será que ela realmente me ama ou só me vê como uma fonte de recursos? Mas sabe, querido, eu não queria aceitar que a única razão dela aparecer fosse pelo dinheiro, porque isso doía demais. Eu queria que ela voltasse a ser a filha que cuidava de mim, que perguntava sobre minha saúde, que me dava atenção de verdade, não aquele ser apressado, correndo atrás do que me pertencia, sem me dar valor algum. Eu não sabia como fazer isso virar realidade de novo, mas meu coração estava apertado demais para não perceber o que estava acontecendo. Fingia cuidar de mim, mas só levava o meu cartão. Querido, esse negócio de ver as coisas com clareza, às vezes a gente demora mais do que deveria para perceber certas verdades. Eu sei, parece que sou boba, mas é que a gente vai engolindo as coisas, vai se acostumando com o jeito que as pessoas nos tratam e acha que tá tudo bem. Mas não estava, não. Algo dentro de mim dizia que tinha algo errado, muito errado, e eu não podia mais fingir que não via. Eu não sou de ser desconfiada, mas o que minha filha estava fazendo começou a me deixar com um nó na garganta. Quando eu vi que a única razão dela aparecer na minha casa era para pegar meu cartão e garantir o pagamento das contas dela. Eu pensei: chega, Cândida, tem algo errado aqui. E eu não queria acreditar que minha própria filha estava me usando dessa forma. Eu não queria, mas, bem, como te disse, a vida tem suas formas de nos mostrar as coisas. Foi então que eu decidi fazer algo que nunca tinha feito antes. Eu não sabia se ia dar certo, mas eu precisava tentar. Eu decidi fingir que estava esquecendo o dia do pagamento. Isso mesmo, querido. Resolvi não dizer nada sobre a data em que o dinheiro da aposentadoria cairia na minha conta. As part of it all, que ela faria. Eu sei que isso pode parecer algo um pouco cru, mas puxa, quem é que me ouvia quando eu precisava falar? Quem é que me perguntava se eu estava bem? Aquele sorriso falso que ela me dava todo mês, aquele carinho por trás de uma cortina de interesses. Estava na hora de testar, de verdade. Eu queria saber, será que ela realmente se importava comigo ou só estava atrás do que eu podia oferecer? Então, eu comecei a agir como se tivesse me esquecido. No primeiro mês em que fiz isso, ela apareceu na minha porta, como sempre, sorrindo e com aquele ar de pressa dizendo: Oi, mãe, vim te ver. Estou tão cansada, mas queria dar uma passadinha antes de ser. Eu sorri de volta, como se nada estivesse acontecendo, mas dentro de mim, eu estava prestando atenção em cada gesto, em cada palavra. Ela olhou ao redor da casa, olhou o relógio, e antes que eu pudesse falar algo, me perguntou: Mãe, o dinheiro da aposentadoria já caiu esse mês? Eu olhei para ela, e a primeira coisa que pensei foi: ela já sabe, não é possível. E eu disse meio sem jeito: minha filha, não sei não. Me parece que o pagamento atrasou um pouco esse mês. Você não viu nada lá no banco? Ela arrosou por um segundo. Eu vi um brilho de preocupação, mas logo ela se recuperou e disse: Não tem problema, mãe. Vou ver isso depois. E saiu com aquele sorriso novamente. No fundo, eu sabia que, naquela resposta,
estava a confirmação do que eu temia. Ela não se importava com nada que não fosse o dinheiro, e se o pagamento atrasasse um pouco, ela nem sabia o que fazer. O pior de tudo é que naquele momento foi a primeira vez que me senti como um peso, uma figura dispensável na vida dela. Mas o que me magoou mais foi que, mesmo assim, eu fiquei ali, esperando um gesto de carinho, algo que fosse além do interesse. Finance, sabe, querido, uma mãe nunca quer acreditar que o filho está mais interessado no que ela pode oferecer do que no que ela tem a dar de carinho, de amor. Eu queria um abraço genuíno, uma conversa sincera, mas só obtinha sorrisos vazios e olhares apressados. Fui ficando cada vez mais triste, mas não queria demonstrar, não queria que ela visse como isso me afetava. Não queria parecer uma velha, carente. Eu comecei a questionar se estava sendo dura demais, se estava vendo coisas onde não havia nada, porque afinal, ela sempre dizia que me amava, e um te amo é sempre tão reconfortante, não é? Mas a verdade, meu bem, é que palavras são fáceis demais para quem sabe que pode usá-las para acalmar. O amor verdadeiro, aquele que vem do fundo do coração, se prova em gestos, em ações, em tempo dedicado, não é mesmo? E eu estava sentindo falta disso. Quando o mês seguinte chegou, ela apareceu de novo. E de novo, o mesmo sorriso, mas dessa vez, ela trouxe uma desculpa diferente. Mãe, desculpe, mas o trabalho está me deixando sem tempo para vir te ver direito. Hoje, mesmo, vou ficar só uns minutinhos. E, como sempre, já foi indo embora. Eu fiquei ali, olhando, sentindo, o vazio. E então, eu tomei uma decisão. Não ia mais aceitar que ela me visse assim, como um objeto, como alguém que só servia para garantir a sobrevivência dela. Fui eu mesma quem decidi dar um basta. E sabe, meu bem, nem foi fácil. Eu, que sempre cuidei de tudo com tanto carinho, comecei a questionar a minha própria vida, minha própria história. Mas, depois de tanto tempo, eu sabia que tinha que tentar fazer algo diferente. Era o único jeito de ver se ela ainda se importava comigo, querido. Sabe quando a gente começa a ver as coisas de um jeito tão claro, tão nítido, que parece que o chão some debaixo dos pés? Pois foi isso que aconteceu comigo. Eu nunca imaginei que ia chegar nesse ponto, mas, aos poucos, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. E eu não pude mais fechar os olhos para a verdade. Eu comecei a perceber que minha filha não estava mais me vendo como uma mãe, mas sim como um estorvo, como alguém a quem ela só dava atenção quando precisava de algo. Você sabe como é difícil quando a gente se dá conta de que a gente não tem mais a quem recorrer. A vida de aposentada não é fácil não, meu bem. Aposentadoria é pouco. E a gente tem que se virar com o que sobra. Quando alguém na família deveria ajudar, ser esse apoio, é ainda mais doloroso. Mas foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu passei a perceber que minha filha nunca mais vinha aqui para saber se eu tinha o suficiente para comer, se meus remédios estavam em dia, se eu estava bem fisicamente. Ela nunca se preocupava com essas coisas. Ela aparecia só para pegar meu cartão e já ia embora, sem nem olhar para minha cara direito. Eu não queria pedir nada, porque sabia que ela tinha seus próprios problemas, seus filhos, sua vida. Mas não era nem isso, querido. Era o desprezo, a indiferença que me cortava por dentro. Ela não via que eu estava passando necessidade. Eu, sozinha, não sabia o que fazer. A cada mês que passava, eu via o dinheiro da aposentadoria ir embora com mais pressa do que deveria. E, veja bem, não é que eu tivesse sido uma gastadeira, não. Eu tentava fazer o dinheiro durar, fazer a comida render. Mas quando a gente não tem quem olhe por nós, fica difícil. Eu fui ficando mais frágil, a saúde foi piorando, e os dias passaram a ser mais longos e solitários. Aí, certo dia, aconteceu uma coisa que me fez sentir ainda mais sozinha. Eu estava precisando de um remédio e não tinha como comprar. E eu não queria incomodar ninguém, mas ao mesmo tempo, sabia que algo estava muito errado. Então, decidi chamar minha filha mais uma vez. Pedi que ela me ajudasse com a compra do medicamento, algo simples, algo que ela poderia fazer num piscar de olhos. E na minha mente, eu ainda tinha a esperança de que ela ia me ajudar. Afinal, mãe é mãe, né? Eu pensava. Ela vai ver que estou precisando e vai me ajudar.
vai perceber que estou passando por dificuldades. Ela apareceu na minha casa como sempre, naquele sorriso rápido, sem muita conversa. Eu, ainda com um restinho de esperança, pedi: filha, você pode me ajudar com um remédio? Eu não tenho como comprar, o dinheiro não dá. Ela me olhou, meio desconcertada, e disse: mãe, eu estou muito ocupada. Vou ver o que posso fazer, mas agora não posso ficar. Meu trabalho está uma correria. E foi embora. Ela não perguntou se eu estava passando mal, se eu tinha alguma dificuldade com mais alguma coisa. Não perguntou se eu estava com fome, não perguntou se estava sozinha, nada. E foi nesse momento que a ficha caiu de vez. Eu já sabia no fundo que o que eu estava sentindo era real, mas ouvir a resposta dela, ouvir o desprezo naquelas palavras, foi como um golpe. Eu não sabia o que fazer. Fui até a janela, olhei para fora e vi a rua cheia de vida, cheia de gente se ajudando, de vizinhos se cumprimentando. E eu ali, invisível, com meu remédio por comprar, com a dor no peito e a sensação de abandono. Eu não podia mais fingir que estava tudo bem. A dor da solidão. A dor de saber que a única filha que eu tinha não se importava comigo. Estava me consumindo. O que eu mais queria era alguém para olhar por mim, para me dar um pouco de atenção, mas o que eu estava recebendo era indiferença. E quando uma mãe começa a se sentir assim, meu bem, é como se o mundo perdesse a cor. Eu já tinha tentado entender, já tinha me dito que era coisa da idade, que eu estava ficando exagerada, que ela tinha uma vida cheia de coisas para fazer, mas eu sabia que não era só isso. Eu sabia que, por mais que ela tivesse seus compromissos, ela ainda era minha filha. E uma filha não pode simplesmente virar as costas para a mãe que a criou, para a mãe que a amou de todas as formas possíveis. Mas veja, não era só por esse remédio, não era só porque eu não tinha o que comer, era pelo desprezo, era pela dor de ver que mesmo sendo a pessoa mais importante da vida dela, eu não passava de um simples obstáculo que ela tinha que atravessar para pegar o que queria. Eu não estava mais sendo vista como uma mãe, como alguém que merecia cuidado, merecia respeito. Eu estava sendo tratada como uma obrigação. E isso era o que mais me doía. E eu fiquei olhe na minha cadeira, pensando em tudo o que passei ao longo da vida, em tudo o que fiz por ela. E no fundo queria que ela visse o que estava acontecendo. Queria que ela enxergasse a dor que estava no meu peito, que me fazia sentir tão fraca, tão vazia, mas, como sempre, ela não viu. Quando eu tentei contar para alguém, ninguém acreditou, querido. Uma das coisas mais dolorosas, além de ser ignorada pela minha própria filha, foi perceber que as pessoas à minha volta não acreditavam no que estava acontecendo. E eu passei a vida inteira ouvindo, de todo mundo, que mãe é tudo, que filho é para sempre, que a família é o nosso alicerce. Agora me via sozinha, sendo tratada como se fosse invisível. E quando tentei contar para alguém o que estava acontecendo, ninguém acreditou. Ninguém. A primeira pessoa que eu tentei conversar sobre isso foi a dona Cláudia, a vizinha da frente. A gente sempre teve uma relação boa, trocava receitas, fofocava da vida, e eu achava que ela fosse entender a minha dor. Eu sentia que talvez ela fosse me escutar de verdade. Foi uma tarde dessas, quando eu estava com o peito apertado e os olhos marejados, que decidi desabafar com ela. Então, lá fui eu, com toda a tristeza no coração, contando tudo, como minha filha vinha me visitando, só no fim do mês. Como ela só se interessava pelo meu dinheiro da aposentadoria, como ela nunca mais perguntava como eu estava, se eu precisava de algo. Eu imaginei que Dona Cláudia fosse me apoiar, fosse me abraçar e dizer: Cândida, isso não está certo. Você merece ser tratada com mais carinho. Mas o que eu recebi foi algo que nunca imaginei ouvir de uma amiga. Cândida, você está ficando velha, viu? Isso é coisa da idade. Você está exagerando. Sua filha tem os filhos dela, o trabalho dela, não dá para esperar mais que... Isso... Eu fiquei parada, sem saber o que responder. Como assim? Como ela podia me dizer isso, sabendo o quanto eu tinha me doado para minha filha? Como ela não via a dor que estava em meu peito? Eu ainda tentei insistir. Mas Dona Cláudia, não é só isso não. Ela nunca se importa com o que eu preciso. Eu estou aqui sozinha.
e ela só aparece por causa do dinheiro. Mas, como se não quisesse me ouvir de verdade, ela respondeu com um sorriso constrangido. Deixa disso, Cândida, isso é só fase, vai passar. Eu, se fosse você, não ficava assim. Sua filha te ama. Eu saí dali mais triste do que entrei. Como alguém que me conhecia há tantos anos poderia me tratar assim? Como alguém que dizia ser minha amiga, podia virar as costas para o que eu estava sentindo? Mas a verdade, querido, é que Dona Cláudia não sabia o que eu sentia, e talvez nunca tivesse vivido uma situação parecida. Não sabia como é estar envelhecendo sozinha, sem ter quem te cuide de verdade. E pior, não sabia como é se sentir usada por quem você mais ama. Mas eu não desisti. Achei que talvez fosse só ela que não acreditava em mim. Então, resolvi contar para o padre da minha igreja. Ele sempre foi muito atento aos problemas dos outros. Sempre teve uma palavra amiga, um conselho sábio. Eu pensei, ele vai me ouvir. Vai me dar um alento. Foi numa dessas missas que, no final, pedi para falar com ele. Falei com cuidado, com todo carinho, contando sobre minha filha e como me sentia. Eu esperava compreensão, um apoio, algo que me fizesse sentir menos sozinha, menos abandonada. Mas, para minha surpresa, ele apenas me olhou e, com um sorriso gentil, disse: Minha filha, você deve ter paciência. Os tempos são difíceis para todos. Sua filha tem uma vida muito agitada. O importante é você ter fé. Acredite que ela está fazendo o melhor que pode. Mais uma vez, fiquei ali, sem palavras, com um coração pesado. Como assim? Ele não via? O que o vai? Como não conseguia enxergar a distância que estava crescendo entre mim e minha filha? Eu sabia que ele estava tentando me confortar, mas as palavras dele, ao invés de me acalmarem, só aumentavam a sensação de que ninguém estava ouvindo o que eu realmente sentia. Como se eu estivesse sendo uma velha carente, exagerando a situação, como se o que eu estava passando fosse uma invenção minha, uma alucinação da solidão. Mas, meu bem, a solidão é real, e a dor de ser ignorada, de não ser vista, é ainda mais real. E essa dor só aumenta quando quem você mais ama não consegue enxergar a sua necessidade. Eu não sabia mais a quem recorrer. Os meus amigos, as pessoas ao meu redor, ninguém parecia entender o que eu estava vivendo. Eu não estava sendo uma pessoa ingrata. Não queria que me tratassem como uma vítima. Eu só queria ser ouvida. Só queria que alguém, ao menos, visse o que eu estava passando. Mas, pelo visto, ninguém estava disposto a me ouvir de verdade. E sabe, querido, o pior disso tudo é que, quando ninguém acredita em você, quando ninguém valida seu sofrimento, você começa a duvidar de si mesma. Você começa a se perguntar se não está exagerando, se não está sendo dura demais, se não está vendo coisas onde não há nada. Mas no fundo, eu sabia que o que estava sentindo era real. Eu sabia que estava sendo deixada de lado, que a minha filha não me via mais como mãe, mas como uma simples fonte de dinheiro. Mas como te disse, a dor de ser ignorada é pesada, e eu estava me afundando cada vez mais nela. E, quando ninguém acreditava no que eu estava dizendo, a dor só aumentava. Eu só queria que alguém me olhasse e me dissesse: eu vejo o que você está passando, Cândida. Você não está sozinha. Eu decidi cuidar de mim mesma, por mais que fosse difícil. Quarry, sabe, chega um momento na vida em que a gente precisa parar de esperar que os outros façam por nós aquilo que, no fundo, a gente tem que fazer por si mesma. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu já estava tão cansada de me sentir usada, de esperar por algo que nunca vinha, que um dia eu acordei e pensei: chega, Cândida, se ninguém vai olhar por você, você mesma vai ter que olhar. Eu sei que isso não deveria ser algo tão complicado, mas quando a gente está acostumada a ser cuidada, a ser amada, é difícil assumir que chegou a hora de fazer tudo sozinha. Mas foi nesse dia, querido, que a ficha realmente caiu. Eu estava lá, sentada, olhando pela janela, mais uma vez esperando por algo que nunca vinha. Minha filha não me ligava, não me procurava, e quando ela vinha, era para pegar o que queria e sair correndo. Eu me sentia cada vez mais fraca, cada vez mais invisível. Foi quando
A dor de estar sendo ignorada, de estar sendo deixada de lado, me atingiu com toda a força. Não estava mais disposta a viver dessa forma. Foi então que, sem mais nem menos, decidi dar um basta. Não ia mais esperar por nada. Não ia mais me sentar esperando que minha filha aparecesse para me dar um sorriso e levar o que era meu. Não. Eu decidi cuidar de mim mesma. No pork. Eu queria ser dura. Não porque eu queria ser orgulhosa, mas porque, no fundo, eu sabia que ninguém mais faria isso por mim. Eu tinha que ser forte. Eu precisava ser forte. Não foi fácil, sabe? Não foi nada fácil. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de cuidar dos outros, de fazer tudo pelos outros. Mas no final das contas, se a gente não cuidar de si mesma, quem vai cuidar, não é? Então, eu comecei a me arrumar mais, comecei a cuidar da minha casa, a organizar minhas coisas. Fui até o mercado, comprei o que precisava para a minha alimentação e comecei a me alimentar melhor, sem esperar que alguém me desse uma ajuda. E, por mais que eu ainda sentisse falta da atenção de minha filha, por mais que eu desejasse que ela viesse me ver, eu sabia que estava tomando a melhor decisão para mim mesma. A princípio, eu ainda me sentia perdida. Quando a gente está acostumada a ser cuidada, é difícil dar o primeiro passo para mudar. Eu me peguei chorando algumas vezes, pensando no que minha filha estava fazendo da vida e no vazio que eu sentia quando ela não aparecia. Mas aos poucos fui me acostumando com a ideia de que eu precisava ser minha própria companhia. E eu não podia mais depender dela. Não podia mais esperar que ela fosse a solução para os meus problemas. Ela tinha a vida dela e eu a minha. Mas, querido, o mais difícil foi perceber que eu estava mais forte do que imaginava. Quando você começa a se cuidar, começa a perceber que, por mais que tenha sido difícil, você tem capacidade de si. Rick, eu, que pensava que jamais conseguiria viver sem o apoio da minha filha, comecei a ver que poderia viver de outra maneira. Eu poderia ser feliz, mesmo sem a atenção dela. Eu poderia ser feliz cuidando de mim mesma, sem depender de quem não me dava o valor que eu merecia. Eu comecei a me permitir ser feliz, de um jeito novo, sem olhar para o que ela estava fazendo ou deixando de fazer. Eu não podia mais me deixar consumir pela dor da indiferença. Eu decidi me preencher de amor próprio, por mais que isso fosse algo que me exigisse muita coragem. E aos poucos, as coisas começaram a melhorar. Claro que ainda havia dor, claro que eu ainda sentia o vazio, mas quando você começa a se cuidar de verdade, a vida começa a se renovar. Eu fui aprendendo a aproveitar as pequenas coisas. Uma caminhada na praça, um café quente pela manhã, uma conversa com as vizinhas, essas coisas que antes pareciam tão pequenas, começaram a ganhar um significado enorme. A minha vida, antes dominada pela dor e pela solidão, passou a ter mais cor, mais propósito. Eu percebi, querido, que, por mais que minha filha não tenha me dado o cuidado que eu tanto desejava, eu ainda tinha muito a oferecer a mim mesma. Eu não precisava dela para ser feliz. E, sabe, essa sensação foi libertadora. Eu já não dependia da visita dela para me sentir amada. E eu dependia mais dela para me sentir importante. Eu comecei a me sentir importante para mim mesma. E isso foi algo que ninguém mais poderia tirar de mim. Eu sei que ainda me dói. Ainda me machuca o fato de ela não perceber o que está acontecendo. Mas, no fundo, eu também entendi que o amor não deve ser exigido. Ele deve ser dado de coração. E se ela não pode me dar esse amor agora, eu posso me dar a mim mesma. O mais importante é que eu estou aqui, viva, forte e cuidando de mim. E sabe, querido, mesmo que minha filha não veja isso, eu aprendi uma grande lição. A felicidade não depende de ninguém mais. Ela começa de dentro da gente. E, ser feliz. Eu serei, mesmo sem o abraço dela, mesmo sem a visita dela, eu me basta. Eu decidi confrontar minha filha porque já não aguentava mais, querido. Você não sabe o que é passar tanto tempo carregando uma dor sozinha, sem poder desabafar, sem poder contar para ninguém. Chega um ponto em que não dá mais para ficar em silêncio. Chega um momento em que você olha para a situação e pensa: eu não posso mais aceitar isso. Eu tenho que falar, eu tenho que dizer o que estou sentindo, porque se eu não fizer isso, vou acabar me perdendo. E foi
Exatamente o que aconteceu comigo. Eu cheguei a um ponto em que não aguentei mais ver minha filha agir daquele jeito. Ela vinha uma vez por mês, pegava meu dinheiro e saía sem olhar nos meus olhos, sem perguntar se eu estava bem, precisava do algo. Já não dava mais para continuar vivendo assim, na expectativa de que ela fosse me dar atenção, sem que eu tivesse coragem de enfrentar a verdade. Eu sabia que seria difícil, sabia que poderia ser doloroso. Mas mesmo assim, decidi que precisava confrontá-la. Eu precisava que ela soubesse tudo o que eu sentia. Não podia mais continuar vivendo com essa dor no peito, com esse vazio dentro de mim. A vida é curta, querido, e eu estava cansada de esperar algo que não vinha. Eu precisava ter paz. E para isso, precisava dizer a verdade. Quando ela apareceu naquele mês, eu já estava preparada. Eu sabia que, mais uma vez, ela viria apenas para pegar o dinheiro da aposentadoria e sair. Eu já estava cansada dessa rotina e não queria mais passar por isso. Eu me sentei na minha cadeira, olhei para ela e com a voz firme disse: Filha, precisamos conversar. Ela me olhou com aquela expressão de sempre, um pouco desconcertada, mas ainda com aquele sorriso apressado, como quem não tem tempo para nada. Claro, mãe. O que foi? Respondeu ela, meio sem jeito. E foi aí que, com o coração apertado e a voz trêmula, eu comecei a falar. Eu disse tudo o que estava guardado dentro de mim, tudo o que eu sentia. Eu não estou mais aguentando. Filha, eu te amo, mas eu não posso mais ser tratada dessa forma. Eu estou sozinha, sempre esperando por um pouco de carinho, por um pouco de atenção, e o que eu recebo é indiferença. Você vem aqui só para pegar o meu dinheiro e nem sequer pergunta como estou. Isso me machucou, minha filha. Me machuca profundamente. Ela ficou em silêncio, me olhando. Eu não sabia o que esperar, mas sabia que já não dava mais para ficar calada. Eu não podia mais me esconder atrás de um sorriso falso, atrás de uma expectativa de que ela mudasse. Eu precisava ser honesta com ela e principalmente comigo mesma. Eu sei que você tem a sua vida, seus filhos, seus problemas. Mas e eu? Eu também sou sua mãe, também tenho as minhas necessidades. Preciso de mais do que esse sorriso apressado e esse descaso. Você tem que ver que não sou mais só a pessoa que te criou. Eu sou uma mulher, uma pessoa, com sentimentos, com necessidades. E você, filha, tem me deixado sozinha nesse caminho. Eu me calei por um momento, tentando controlar as lágrimas, tentando manter a minha voz firme. Eu sabia que aquilo era um momento decisivo. Era agora ou nunca. Eu não queria mais viver com esse peso. Eu queria a verdade, eu queria um posicionamento dela, nem que fosse doloroso. E foi aí que finalmente ela falou. Eu ouvi uma voz baixa e quase hesitante. Mãe, eu não sabia que você se sentia assim. Eu não queria te magoar. É só que eu tenho muitas coisas para fazer. E minha vida tá muito complicada. Eu nunca imaginei que isso tivesse te machucando tanto. Eu fiquei quieta, observando-a. Eu não sabia se deveria acreditar nas palavras dela. Será que ela estava realmente arrependida? Será que aquilo era mais uma desculpa? Mais uma justificativa para o comportamento dela? Eu não sabia, mas o que eu sentia era uma mistura de alívio e desconfiança. Eu não estou dizendo isso para te acusar, filha. Continuei. Eu só preciso que você entenda que não sou apenas a sua mãe, que está aqui, esperando por você. Eu sou uma pessoa que tem sentimentos, e eu preciso de mais do que migalhas, de atenção. Eu não quero que você venha aqui só no fim do mês, para pegar meu dinheiro. Quero que você venha para me ver, para saber como estou. Quero sentir que você se importa, mesmo que seja por um momento. Ela ficou ali, pensativa, sem saber o que responder. Eu não sabia o que esperar, mas já não me importava. Eu precisava colocar tudo para fora, e o que acontecesse depois seria consequência. Eu não queria mais carregar essa dor. Ela ficou em silêncio por alguns minutos, como se estivesse processando tudo o que eu dizia. Então finalmente olhou para mim e disse: Eu vou tentar, mãe. Eu sei que tenho falhado contigo. Vou tentar ser mais presente. Não posso te prometer tudo, mas vou tentar fazer mais por você. Eu não sabia se ela estava falando de coração, se estava realmente sentindo o peso das minhas palavras,
mas naquele momento, o que mais importava era que eu me sentia um pouco mais leve. Eu havia feito o que precisava ser feito. E eu havia dito o que estava engasgado, e, por mais difícil que fosse, eu sabia que agora não estava mais presa à expectativa de algo que nunca vinha. Eu a abracei, com uma mistura de sentimentos no peito. Não sabia se aquilo significava uma mudança real ou apenas mais promessas vazias. Mas por um momento, eu pude sentir que algo talvez tivesse mudado. Talvez minha filha ainda não tivesse entendido tudo, mas eu, pelo menos, consegui colocar para fora aquilo que me machucava. Aprendi que a felicidade começa dentro de mim. Querido, quando a gente vive tanto tempo esperando que as coisas mudem, esperando que as pessoas ao nosso redor façam algo por nós, a gente esquece o principal. A felicidade não depende de ninguém, ela começa dentro da gente. Eu sei que pode parecer uma frase clichê, mas, para mim, foi uma grande lição de vida. Depois de tanto tempo me sentindo sozinha, de tanto tempo esperando algo que não vinha, eu finalmente percebi que a mudança que eu buscava tinha que vir de dentro de mim. Você sabe, não é fácil quando a gente chega à conclusão de que ninguém vai fazer por nós aquilo que queremos que faça. Eu passei anos me sacrificando por minha filha, tentando ser a melhor mãe, tentando dar tudo de mim para ela, para minha família. Mas a vida, querido, tem essa forma cruel de nos ensinar, de nos mostrar que por mais que a gente se doa, as pessoas não são obrigadas a fazer o mesmo. O que elas nos dão, ou deixam de dar, diz muito sobre elas, e não sobre a gente. O confronto que eu tive com minha filha foi difícil, mas foi necessário, mesmo que as palavras dela ainda estivessem longe de serem a resposta que eu esperava. O mais importante foi que naquele momento, eu consegui me ouvir, me dar o direito de ser vista e ouvida. E ao fazer isso, algo em mim começou a mudar. Não só a minha relação com ela, mas a minha relação comigo mesma. Eu comecei a me sentir mais forte, mais segura de quem eu sou. Sim, eu ainda sentia a dor de ser deixada de lado, mas a grande diferença era que agora, essa dor não me definia mais. Eu não me sentia mais um peso, não me sentia mais uma obrigação para ninguém. Eu comecei a me ver de forma diferente, e isso fez toda a diferença. Eu comecei a focar nas coisas que realmente me faziam bem. Eu voltei a fazer o que eu gostava, como costurar, tricotar, ler meus livros antigos, aqueles que guardava com tanto carinho. Eu comecei a me permitir ser feliz com as pequenas coisas, porque, sabe, quando a gente está tão focado no que os outros fazem ou deixam de fazer por nós, a gente esquece de olhar para o que já está ao nosso redor, esperando para ser vivido. Eu também comecei a me reconectar com velhos amigos, com aquelas pessoas que, ao longo do tempo, eu tinha deixado para trás, achando que o único relacionamento importante era com minha filha. Mas a vida, querida, é feita de muitos laços, laços de amizade, de carinho, de apoio, e aos poucos, eu fui me cercando de pessoas que, embora não tivessem o papel de filhos, me davam o afeto e a atenção que eu tanto precisava. Claro, o caminho não foi fácil. Eu ainda me sentia triste, ainda sentia a ausência da minha filha, mas eu parei de esperar que ela fosse me fazer feliz. Eu não podia mais viver assim. Eu percebi que, se eu quisesse paz, se eu quisesse felicidade, eu precisaria buscá-las dentro de mim. Não importa se minha filha estava lá ou não. A felicidade era algo que eu precisava aprender a encontrar sozinha. Foi nesse processo de recomeço, de transformação, que eu também aprendi a me perdoar. Eu me perdoei por ter sido tão dura comigo mesma, por ter esperado tanto de alguém que não estava disposta a me dar o que eu queria. Eu entendi que muitas vezes colocamos expectativas nos outros, sem perceber que, no fim, somos nós mesmos que devemos nos dar aquilo que precisamos. Eu passei a me valorizar mais, a me cuidar com mais carinho. Eu comecei a fazer coisas para mim, a caminhar na praça, a tomar um café no fim da tarde, a ir ao mercado e escolher os ingredientes que me faziam sentir bem. Aprendi a me olhar no espelho e a ver uma mulher forte, que, apesar das dores e das perdas, ainda tinha muito a
oferecer a si mesma. E, mais importante, aprendi a me amar do jeito que sou, sem depender do amor dos outros para me sentir completa. Com o tempo, percebi que minha filha também foi mudando. Ela começou a me procurar mais, e eu senti que ela estava começando a entender o que eu sentia. Mas, veja, não era mais sobre ela me dar o que eu queria. Era sobre eu ter encontrado a minha paz, sobre eu ter aprendido a ser feliz com o que a vida me oferece. Eu não sabia se isso significava que a nossa relação seria a mesma de antes, mas agora eu sabia que a minha felicidade não dependia disso. Eu me tornei uma mulher diferente, uma mulher que aprendeu a buscar a felicidade no seu próprio coração. Não foi fácil, querido, não foi uma caminhada simples, mas ao final, eu entendi que a felicidade, o amor e a paz estão dentro de nós. Não podemos esperar que alguém venha e nos salve. Nós é que precisamos nos salvar, com nossas próprias mãos, com nosso próprio amor. E, mesmo que minha filha ainda não me compreenda completamente, eu sei que posso seguir em frente, em paz, porque agora eu sou dona da minha felicidade. Eu sou dona de mim mesma, e assim, querido, eu aprendi que mais importante do que o que os outros fazem por nós, é o que fazemos por nós mesmos. A felicidade, a paz, a tranquilidade começam dentro de nós. E ao aprendermos isso, conseguimos olhar para o mundo com novos olhos, com um coração mais leve. E aí, querido, se você se emocionou com essa história, se identificou com algum trecho ou se aprendeu algo novo, não se esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal. Sua curtida e sua inscrição ajudam muito a gente a trazer mais histórias como essa, cheias de aprendizado, superação e amor. Então, não perca o próximo capítulo. Até logo!